ficou doente e precisava de alguém com cabelos compridos e castanhos. E ela, que trabalhava na produção do espetáculo de uma companhia, prontamente se ofereceu para entrar em cena. Jane Yates. Os meus estudos eram a minha irmã, Cacilda. E eu, durante o dia, eu fazia... Cacilda disse, não, era bom trabalhar, ganhar um dinheirinho, já aliviava a mesada que a Cacilda me dava para estudar. Então eu fazia o que hoje se chama produção de vestuário. Os figurinistas me entregavam o desenho e eu ia para 25 de março procurando tecido de acordo com a textura e a cor que eles queriam. E depois procurava os costureiros para efetuar a execução do guarda-roupa. E com isso eu ganhava um dinheirinho lá no TBC. E à noite eu fazia o cursinho. Porque eu nunca fui muito ligada a teatro, não. Não tinha muita ligação. Realmente eu preferia biologia. Eu não sabia, nunca tinha lido uma peça de teatro, não sabia o que era. Eu sabia que os atores entravam em cena e falavam babá para acontecer alguma coisa. Mas o Anjo de Pedra me pegou. O trabalho da Cacilda era uma coisa deslumbrante. Então eu não tinha aula, faltava professor, ou eu faltava da aula, eu ia para o TBC. Então eu assisti não sei quantas vezes. Mas eu não fixada no texto, era uma coisa fascinante para mim aquele espetáculo. A direção do Luciano Salti, brilhante. Quer dizer, eu não entendia nada de teatro, mas eu sabia que aquilo era muito bom. E um dia depois do espetáculo, a Lídia Alicia teve uma crise de apendicite aguda, conseguiu fazer o espetáculo com muito sacrifício, e no fim eu estava no camarim da Cacilda, e eu achei tão engraçado aquela questão, quem faz amanhã, quem faz amanhã, nossa, mas que coisa, que complicação, falei, quer que eu faça? Eu não sabia o que era. Como você? Eu falei, ela entra e fala, tá. Depois ela vai para a esquerda, diz, tá. Depois ela gira, depois ela... Aí subimos no palco, fizemos um ensaio, mas eu não tinha a menor noção. E pela minha santa ignorância, evidentemente, no dia seguinte eu estrei fresca e formosa. Todo mundo gaguejou, menos eu. Seria o vestibular, não fiz o vestibular. Começou no TBC. Amanhã mesmo, você vai morar na minha casa, dormir na minha cama, como antigamente. Hoje eu vou te encontrar na nossa gruta. Lá pra lá e me espere. Quando eu sair daqui, vou ver você. Mas não saia de lá. Me espere. Então eu sou uma atriz que recebi prato feito. No teatro é fundamental ouvir. Ouviu, pensa. Pensa, ouve. Ouve, pensa e a circunstância. E isto é o fundamental para ser armado e não técnico. Porque se você falar técnica, a juventude se tranca. Ele acha que o pianista deve ter técnica para não bater na tecla errada. Que o bailarino deve ter técnica para fazer as suas piruetas. O nadador deve treinar. O ator não, é na raça. Ouviram? Ouviram direitinho? O Cleide? Essas moças, entende? Que forneçam armas. Porque o ator tem o talento, mas entre ter o talento, compreender e transmitir, existe um processo. Então vocês precisam ser armados de 1000 possibilidades. Evidentemente, quanto mais completo o curso, como eu disse, não só de história de teatro, de política, ficarem a par do ecológico, do político, do social e do teatro, quanto mais vocês acumularem elementos para vocês, e junto também com a parte física, canto, quanto mais complexos, que eu, por exemplo, sei que não sou, eu acho que vocês devem exigir para vocês terem personagens que têm o poder, né? E você poder criticar o poder, a sede do poder, a fome do poder e o perigo do poder
através de um texto fantástico do Schiller, numa direção do Zimbinski, contrastando com a Cacilda, e fazer a Elizabeth I, evidentemente, é uma forma exatamente de você mandar para o público, entende, um ensinamento mostrando uma personagem que usou e abusou do poder. Eu creio que Admirado. Era o único jeito de falar com você que não responde ao telefone. 19, 20. Tá certo? Tá. Você foi um anjo. Parece preocupado. Eu desculpo que você quis. Mas como é que vai ser com os rapazes, se eles descobrirem? Como é que vão descobrir? Opa, que elegância! Puxa, e aí nossa honra? Sim, mas não é só para você. Vamos receber uma visita. Sério? E quem havia de ser? Você faz o que manda aqui, não? Se não, o quê? Me largo. Vai tirar esse dinheiro do bar. Não tiro coisa nenhuma. E não quero saber de suas sujeiras. Poxa, Jurema, nós estamos gostando do seu jeito. É? Então vai embora. Não quero mais ver a sua cara. E você também, seu vagabundo. Quer aprender? Sabe que dinheiro é esse? Dinheiro roubado! Cleide, toda vez que nós falamos de dificuldade, do emprego, nós também somos levados a pensar na paixão, na fé, o que nos motivou a seguir a nossa profissão. Você interpretou certo, eu não disse que ele não deve fazer. Eu disse que não deve ser a meta. Claro, mas como é que ele chega ao mercado de trabalho? Por exemplo, teu aluno que quer ser um grande ator de teatro, como é que ele vai chegar ao mercado de trabalho? Pois é indo ao teatro do saguão, entrando no camarim, se apresentando, pedindo, vai procurar Bujanra, vai procurar Cleide, vai procurar Fernanda, e aceita qualquer pontinha para passar. Eu me lembro, você deve lembrar de vários trabalhos do Estênio Garcia, quando nós fizemos Pagador de Promessa, que ele fez um guardinha, e acho que até você prestou. As Fúrias, ele fazia um papelzinho, não recusar nada e pedir descaradamente, dizer eu quero, eu preciso. Faz parte da profissão o pedir emprego. O pedir, entende? E qualquer aparição, qualquer conta, levar a bandeja no terceiro ato, 5 minutos antes de acabar a peça. E se fazer lembrar. Tem pessoas que ficam em casa chorando porque não tem, entende? Até os próprios diretores se esquecem. Geralmente, quando vai se fazer uma escalação, a gente diz, quem? Ah, meu Deus, fulano, há quanto tempo não está, compreende? Não há nenhuma vergonha. E saber que começa com uma continha. A televisão para aprender rapidez, improviso, se safar, não é? Quando recebe um texto infernal, dizer como é que eu falo isso para sair pela tangente, e se fazer lembrar. Eu não quero concordar muito com essa questão desse negócio de fazer faz comercial, faz televisão, é complicada, a vida realmente é complicada. Não é essa a questão é de opção. Então, de cabeça na sua opção e até o fundo do poço da sua opção, aí você vai perceber que você fazendo a sua opção, você não perde as outras opções. Exatamente. Você começa com todas as opções, você não vai se apertar. Mas eu sou uma pessoa que eu penso que às vezes as pessoas pensam assim, eu não luto por status, desde status. Foi importantíssimo. Primeiro a chegada dos índios. Eu não sei, mas a Bujanra deve saber, mas acho que foi lá por 39, não? Os índios que chegou no Brasil. Então, a chegada dos índios que foi a primeira coisa muito importante. Vejam bem, eu vou comentar certas coisas que parecem assim, crítica dos que vieram antes. Não é crítica, é um fato. Então, por exemplo, existia um ponto. Eu não estou criticando o fato. Os atores faziam pouco. Precisa saber por quê. Eles faziam uma peça por semana. Quem conseguiu um dia de folga foi a nossa querida e amada Dulcina, porque eles trabalhavam de segunda a domingo, e uma peça por semana.
Então é evidente que tinha que ter ponto. Então eu não estou criticando, é um fato. Quer dizer, com a chegada dos indígenas que começou a se eliminar o ponto. Por quê? Porque depois se começou a fazer peças que as peças ficavam 2 meses, 1 mês e meio, depois 3, depois fazendo, entende? Da mesma forma, como eram peças feitas semana por semana, não existia a parte de direção psicológica. Cada um pegava o seu papel, decorava, inclusive quem fornecia roupa para esses atores eram eles mesmos. Isso não é piada, é verdade, que o galã era contratado se tinha smoke e summer. Entende? Se não tivesse, não podia fazer. Entende? Numa época onde as mulheres usavam chapéu, sapato e luva e bolsa combinada, as atrizes é que forneciam guarda-roupa. Só no caso de roupa de época. Entende? Então existiam coisas que parecem crítica. Não é. Aconteceu comigo em 1955. Eu estava no Rio de Janeiro e fui convidada para participar de um espetáculo. Eu disse, me manda o texto. Quando eu recebi o texto, tive a surpresa de ver a deixa e a minha fala. A última palavra do outro é a minha fala. Eu não sabia que peça era. E era uma pessoa que eu respeitava muito. E eu não queria magoar. Entende? Então a única maneira foi eu telefonar dizendo, olha minha querida, eu quero fazer a peça, mas acontece que eu sou uma principiante. Eu ainda preciso saber o que o outro fala para saber o que eu vou responder. Eu joguei a culpa em mim. Mas a pessoa que era muito inteligente, uma grande atriz, uma maravilhosa, que ela simplesmente faziam isso porque o ator recebia as falas, decorava, escolhia a roupa no guarda-roupa e ia para o teatro. E já tinha as posições marcadas. Já tinha. O aço principal era no meio e todo mundo a 1,5 metro afastado. Entende? E tanto ele falava, morreu minha mãe como eu te amo, na mesma posição. Compreende? Então, essa chegada de primeiros indícios, Cherry, Salto, Bolini, da Versa, Rogério Jacobi, depois, quando o Vanot chegou, já existia. Pois é, quando o Vanot chegou, mas quando o Vanot chegou, nós já tínhamos Flávio Rangel, Antunes, compreende? Então, foi quando se sentou na mesa, se estudou o texto, foi quando se falou em Stanislavski, foi quando se fez exercícios, laboratório, decorar texto, onde o ator entrava só com um corpinho, o Franco Zampari dava tudo, da ponta à cabeça, tudo, roupa, maquiador, e se decorava texto, se estudava o texto. Tem alguma maneira específica, tem alguma diretriz para fazer isso, estudar o texto? Como é que se faz? Por exemplo, hoje o pessoal lê o texto mais ou menos e já levanta nas marcações, fazendo então aparecer o personagem de fora para dentro. E eu acho que não pode ser por aí. Eu acho que tudo, quando eu falo de texto, é texto, né? Não é pecinha. Texto, está tudo ali. Então você tem que estudar palavra por palavra, vírgula por vírgula. Então você determinando na peça a linha de pensamento, as transformações do pensamento, as consequências do pensamento, de cada circunstância dada, de cada situação que vai aparecendo na peça, a pessoa vai aparecendo. Então, depois de um mês de ensaio do texto, você sabe como aí você começa, é evidente que essa pessoa é assim, tem este caráter, essa personalidade, é violento, é calmo, é tranquilo, é mentiroso, porque de acordo com o que ele pensa e consequentemente com aquilo que de acordo com o que ele fala. Isso, senhores alunos, é puro Zivinsky. Zivinsky é que começou toda essa formação psicológica do ator brasileiro, que hoje a gente critica. Hoje a gente quer colocar um ácido em cima da palavra para a gente estar por baixo. Já tomei as minhas providências. Como bom pai, eu me ocupo com a tranquilidade dos meus filhos. Desde que esses filhos saibam retribuir na mesma proporção. A sua parte é menos perigosa. O esquema é perfeito. Sou o Dr. Mesguermo. Sente-se aí, meu filho.
sentimento trágico do mundo na obra de Brenan no vídeo Brenan, de Olívio Tavares. Você me encheu a paciência. Você vive fugindo. Nossa filhinha chora muito esperando você. Ela veio pedir sua bênção. Saia daqui. Me deixe, pare. Deixe desaparece da minha vida. Não. Tadinha, filhinha. Não liga não, tadinha. Conta logo a história do anjo. Não é história não. Eu acordei de um anjo. Onde? Minha cabeça estava toda atrapalhada de 76. Eu dormi. Só acordei quando eu fui levando Nossa Senhora. Que era assim como o Senhor. Cleide, eu queria saber o seguinte, eu queria ouvir de você essa sua passagem de atriz para produção teatral. Você depois foi fazer em 65, toda nudez será castigada, então tive contato com o Nelson, né? No tempo de tive a oportunidade não só de fazer uma peça do Nelson, como conhecer o Nelson. Aí em 65, 66, aí eu comecei exatamente a... Tem papel? Quem é que vai produzir? Eu falei, não, porque então eu vou fazer o meu emprego. Eu tinha um dinheirinho, Dona Alzira, que a Bucha reconheceu bem, minha mãe, que ele chamava de Alzirão, também econômico, peguei dinheiro da mamãe e comecei a produzir. E produzi de 69 a 72, 73, e passei a fornecer emprego. Eu produzi Capital Federal, só com o meu dinheiro. Eu tinha 50 funcionários, 35 atores, 6 músicos, 6... Agora, eu pedi, quer dizer, eu sou uma produtora que vou pedir para todos os empresários e sento e fico 3, 4... é famosa a minha frase, eu tenho roupa de pedir, como roupa de gravação. Roupa de pedir, essa é de gravar. Cleide, voltando um pouquinho. Acontecer. E se você ouve e se deixa estimular pela fala do outro, nunca é a sua fala, é a fala do outro que é o degrau, a fala do outro que é o estimular. Não é o que você vai falar. Você tem que ser estimulado, aí você responde pela primeira vez. É como eu tento fazer para garantir o frescor do espetáculo. E além disso, ele pode ter várias maneiras, até corporais, de fazer isso que você está chamando de pensar. Abujamra, para mim, o ator hoje, no final do século, o ator tem que saber tudo. O que acontece na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no interior do seu país. Tem que saber tudo e não usar. Isso já é complicado, né? Saber tudo já é complicado. E não usar. Quero que o ator dê um passo para a direita e saiba que mostra ao espectador que tinha 36 mil outras possibilidades. Isso tudo é complicado. Então, eu queria só que o ator pense hoje que não adianta seguir à risca uma determinada coisa. Que o mundo está aí, o mundo movimenta o dia inteiro. Então, pensar, ideia, qualquer mente vulgar é capaz de ter. Pegar essa ideia e colocar em movimento, que é complicado. Pensar, lembre disso agora, que o espelho reflete certo, porque não pensa. Pensar é essencialmente errar. Por isso que é legal pensar muito, errar muito, entendeu? O Cleide, agora, naquela tela vai aparecer o Juca de Oliveira, que deixou gravado uma pergunta para você. Cleide Ácores, eu comecei o teatro, minha primeira peça profissional eu fiz com você. Você há de convir que emoção que eu tenho de falar com você depois de tanto tempo, e recentemente trabalhamos no Ossos do Barão juntos, e que criatura é você, que atriz excepcional. Cleide, tecnicamente, você trabalha a tragédia de uma forma única. Como que você consegue transmitir transcender esta grande dimensão da tragédia humana nas personagens que você interpreta? O que você faz tecnicamente para isso? Ô, Juca, é esse trabalho de pesquisa, de análise gostoso. As pessoas dizem que é um trabalho cacete estudar texto. É maravilhoso, é apaixonante
descobri o poder de uma pausa, descobri o poder daquela vírgula, segurar o público até quando você quer soltar, entende? Esse mistério de você transformar a letra de forma em carne e osso, essa coisa lenta. Não sei, eu trabalho com a cabeça muito, mas a cabeça que me fornece emoção, paixão, essas coisas não brocam sozinho. Eu recolho das dores dos personagens. Não sei. E que serviu para ampliar e enriquecer o conhecimento que nós temos sobre esse belíssimo ofício que é o ofício da atriz. Cleide, antes de terminar, eu queria te perguntar se você ainda acha que tem alguma coisinha para dizer esse candidato a ator, a atriz que vai nos ouvir. Não, eu acho que foi dito tudo e, evidentemente, eu espero que nós não tenhamos desestimulado, né? Porque nós falamos tanto na dificuldade no trabalho e eu acho que não falamos, talvez tenha faltado, no que o teatro nos dá. Eu acho que nós falamos muito nos problemas e não na maravilha que é. Apesar disso, você interpretar um Shakespeare, um Schiller, um autor brasileiro contemporâneo, ser dirigida, você abrir o pano, sabe aquilo que eu falei, o orgulho da modéstia, você saber que através de você, do teu corpo, da tua voz, do teu trabalho, você vai levar um texto que vai ficar eternamente a mim. Então, quando você faz um texto que você sabe que é eterno, e você, da tua vivência, você deixou uma marca, você ajudou. Então, eu acho que nós somos muito egoístas. Agora que tomando consciência, nós falamos muito na dificuldade. Mas tem uma coisa clara que ficou. Só dá para ser feliz no palco. Na vida não dá. Não dá. É exatamente, Bravos, é isso. É maravilhoso. Foi agora a Cleide vai ouvir um som que ela já ouviu várias vezes e que poucas pessoas como ela nesse país já ouviram. Vamos lá.